No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT de hoje começa agora e o assunto que a gente destaca é a Eletrobras. Entenda como a União e a sociedade foram lesadas no processo de privatização. O engenheiro da estatal, Ícaro Chaves, falou com o Jornal da CUT e deu uma entrevista pra gente explicando a fala de Lula, que considerou bandidagem os termos do processo de privatização da empresa no ano passado. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Bom, a gente dá início então a essa edição do Jornal da CUT ouvindo o Ícaro Chaves, que é engenheiro da Eletrobras, também coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários, sobre a fala de Lula dada na terça-feira, falando sobre o processo de privatização da Eletrobras. Lula considerou bandidagem e a gente vai entender o que significa isso, o que Lula quis dizer. Quem vai explicar então é Ícaro Chaves, a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Vamos ouvir. Então, porque tem várias situações, viu, André? A privatização foi uma bandidagem do começo ao fim, na forma, no conteúdo, de todo jeito. Mas, pela fala do presidente ontem, né, a gente deduz que ele está se referindo não assim, diretamente à questão da privatização, porque o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: quando houve a privatização da Eletrobras, a União permaneceu com uma participação muito importante da empresa, porque eles fizeram um processo de privatização que não houve uma venda de ações, né? Não houve uma venda de ações, vamos vender a empresa. Não foi assim que funcionou. Funcionou assim, foi feito um aumento de capital da empresa, né? Onde os demais acionistas colocaram capital e a União não colocou. Então a União, que tinha a maior parte do capital, que era majoritária, passou a ser minoritária, mas sem vender ações. Não houve propriamente uma venda de ações por parte da União. Qual foi a moeda de troca, né, para os acionistas terem feito essa capitalização? Foi o direito de vender energia das hidrelétricas a um preço mais caro. Então essa foi a moeda de troca, né? A Eletrobras tem usinas que vendem energia muito barata, porque são usinas antigas, são usinas amortizadas, e aí o contrato de concessão dava o direito para a empresa, depois de privatizada, vender essa energia no mercado como se fosse energia nova, que é muito mais caro. Quem fez esse processo foi o pessoal do Grupo 3G, né? Foram eles que capitanearam o processo do início, desde lá do governo Temer. Então, na época do governo Temer, eles fizeram um projeto da privatização, eles colocaram os diretores da Eletrobras, já naquele período. Quem indica esses diretores, mesmo quando a Eletrobras era estatal, era o próprio Grupo 3G. Esses caras são assim, eles querem comandar a empresa mesmo sem ter uma parte do capital, né? Então eles colocaram algumas cláusulas que têm o intuito de enfraquecer os demais acionistas, né, para que eles se fortaleçam, e também de evitar uma eventual restatização. Então essas cláusulas, né, que o presidente se referiu ontem, são principalmente duas. Uma delas é uma cláusula que proíbe que qualquer acionista tenha mais de 10% do poder de voto. Então, mesmo que o acionista tenha 40%, 43%, como é o caso da União, que tem 43% ainda, mas ela só tem 10% do poder de voto. O que acontece? Acontece que cada ação da União vale 1/4 de uma ação de um outro acionista qualquer. Isso foi colocado no estatuto da empresa, e isso é lesivo à União, porque vai de encontro ao interesse da União. Imagina, você aceitaria fazer isso? Você coloca 40% do capital de uma empresa e você só manda com 10%? Você faria isso? Nenhuma faria, empresa, né? Aceitaria isso. Então a União também não pode aceitar uma situação dessa. E a outra cláusula a que o presidente Lula se referiu, que também é absurda, é uma cláusula que tem o nome de pílula de veneno, que é o seguinte: se a União eventualmente, ou qualquer acionista, mas principalmente a União, porque a União tem a maior parte do capital, se ela quiser retomar o controle, ela vai ter que pagar para os demais acionistas, pelas ações que restarem, 3 vezes o preço da ação no dia do pregão mais alto. É como se fosse um resgate, né? Um sequestro. Olha, eu só te devolvo a Eletrobras se você me pagar um resgate aqui. Que é para evitar uma eventual futura restatização. Mas isso é absurdo, porque você não pode colocar uma limitação dessa, porque da mesma forma que a União, no período anterior, decidiu por privatizar a empresa,
A União, que agora é comandada, né, o executivo pelo presidente Lula, pode decidir restatizar, porque afinal de contas você está falando de um serviço público, né? A Eletrobras não é uma fábrica de picolé. Então essas são as duas questões que o presidente Lula colocou, e ele deixou bem claro na fala dele. Primeiro, o objetivo dele é desfazer essa sacanagem, eventualmente, se as condições forem favoráveis, se demonstrar a necessidade disso, por que não? A União pode restatizar, até porque não seria difícil, né? Falta 7% só das ações. Então, para a União retomar o controle, seria relativamente rápido e barato, fácil e barato. É fácil fazer isso? Como é que o presidente poderia reverter essas duas sacanagens, né? Vamos dizer, essas duas bandidagens dessas cláusulas? Então, o André, aí é uma questão que vai caber efetivamente ao governo, né? Tanto é que ele disse que esse processo, e tá mesmo, que a gente até teve com a AGU, né? Nós estivemos lá alguns dias atrás. Então, assim, esse processo vai ser tocado pelo governo. Mas, pelo que eu conheço do processo, né? Eu acho que tem algumas vertentes. Primeiro é a seguinte, é uma questão negocial. Por quê? Porque você tem os demais acionistas, né? Então a União, a princípio, ela pode simplesmente propor para os acionistas: olha, vamos fazer uma nova assembleia, uma assembleia extraordinária, para fazer uma reforma no estatuto e derrubar essas cláusulas leoninas, né? Como o presidente Lula falou. Os acionistas eventualmente vão aceitar fazer isso. Se não quiserem, né, a União pode simplesmente retomar o controle. Porque o que acontece, o André? Pela legislação brasileira, pela Constituição brasileira, os potenciais hidráulicos são bens da União. E o serviço de energia elétrica é um serviço público de competência da União, que pode fazer diretamente ou pode fazer através de concessões. Então, se a União quiser, ela toma de volta essas usinas. E aí ela pode pagar isso aí ao longo de 30 anos, entendeu? Porque isso está previsto na lei. O processo da encampação está previsto, não tem novidade nenhuma. Já foi feita encampação de serviços públicos aos montes por aí. Então não tem nada de novidade. Está previsto na lei das concessões, a lei 8789. Então eu acho que a primeira abordagem é essa. Falar, olha, se vocês não quiserem, eu vou mandar uma medida provisória para o Congresso e retomo essas usinas. Né? Então eu acho que essa é uma abordagem. De convencer os acionistas do seguinte: é melhor vocês me terem como amigo do que me terem como inimigo. Claro que tem que ter o aval do Congresso Nacional, evidente, né? Mas a empresa foi privatizada com uma medida provisória, pode ser restatizada com uma medida provisória também sem nenhuma dificuldade. Agora, a outra questão é questionar efetivamente judicialmente. Esse processo da privatização foi todo ilegal, todo, do começo ao fim, inclusive o valor que foi pago, né? Então, o governo ele pode questionar judicialmente essas cláusulas e pode questionar judicialmente todo o processo de privatização, tanto na forma quanto no conteúdo, né? Vamos lembrar que a Eletrobras é um patrimônio que, por baixo, está avaliado em 400 bilhões de reais e foi vendido, né? A União apurou 26 bilhões nesse processo. Então, assim, 26 bilhões você não paga nenhum usina. Então, esse processo foi um processo totalmente ilegal. Pela fala do presidente, a julgar pela fala do presidente, eu acho que o caminho que ele vai utilizar é de, primeiramente, cancelar essas cláusulas do estatuto da empresa, né? Conseguir ter influência na direção da empresa, que hoje a União não tem influência nenhuma, a União não indica ninguém na empresa, essa que é a verdade. Ela conseguir efetivamente ter influência, indicar conselheiros, indicar diretores, né, para poder pelo menos parar o desmonte da empresa, que a empresa tem desmontado de todo jeito que você possa imaginar, retirar esses aventureiros que estão na direção da empresa, que estão no controle da empresa, como o Grupo 3G, que hoje é quem dá as cartas na empresa. E a partir desse momento, com a União exercendo a sua influência, que é uma influência grande, quem tem 43% da empresa, na verdade, com 43% você manda na empresa, basicamente é isso. E a partir desse momento, eu acho que o presidente Lula vai avaliar a conveniência de restatizá-la comprando o restante das ações, né? Isso não tem muita dificuldade de ser feito, isso pode ser feito inclusive com a própria Petrobras, pode fazer isso, né? A Petrobras tem bastante dinheiro em caixa, poderia fazer isso, se tornar sócio da Eletrobras, isso seria muito bom para a Petrobras também, porque teria uma participação relevante nas energias renováveis, que é o forte da Eletrobras. Então, assim, o custo de uma restatização, na verdade, quando você conseguir eliminar essas cláusulas absurdas, ele é um custo muito baixo, né, pro
prejuízo que nós teremos se não fizermos nada. Nós ouvimos então Ícaro Chaves, engenheiro da Eletrobras e um dos coordenadores do Coletivo Nacional dos Eletricitários, sobre a fala de Lula. Lula fala sobre a privatização da Eletrobras, que considerou maquiavélica, irracional e uma bandidagem, lesando a União e também a sociedade. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.